Olá, meu nome é Luciane. Eu estou aqui para convidar vocês para a 10ª Quilt Show, que acontecerá de 3 a 6 de fevereiro de 2021. Essas são algumas criações minhas, feitas em patchwork embutido. No meu stand vocês encontrarão os materiais e projetos para executá-los. Espero vocês lá! Então, agora nós vamos trabalhar com o passo a passo do patchwork embutido. Eu escolhi trabalhar com a bola de isopor porque, além dela ser menor, ela vai ser mais rápida. E vocês vão ter uma noção de como você trabalha, né, desde o risco até a execução final do projeto. Então, vocês vão precisar da bola de isopor, 10 centímetros de diâmetro, tá? Vocês vão precisar de um estilete preciso, tá? Ele tem uma ponta como se fosse de um bisturi aqui. O desmanchador de costura, uma tesourinha boa para cortar tecido, que ela não masque o tecido, tá? E também vão precisar do papel de seda para tirar o risco, caneta para riscar e os alfinetes para fixar o risco na bola, tá? Assim, eu já tirei aqui o risco, já está pronto no papel e já fixei na bola de isopor com os meus alfinetes aqui. Aí, o que eu faço? Eu tenho várias maneiras de transportar esse risco para a bola. Aqui eu acho mais fácil essa, mas você pode utilizar papel carbono para tecido, você pode utilizar outras formas, eu já vi várias formas, mas assim, a que eu mais me identifiquei foi essa, tá? Então, eu vou mostrar como você vai furar isso aqui. Assim, agora eu começo a furar. Vocês vão perceber que ele faz um barulhinho, tá? Você segura o papel, ele vai fazendo um barulhinho aqui, tá? E você vai passar por todo esse contorno aqui do teu desenho, você vai furar a tua peça, tá? Vai furar tudo, tá? Depois eu vou tirar esses alfinetes, vou tirar o risco daqui e vai ficar assim, tá? Com os furinhos, o que eu faço? Eu dou uma leve riscada no contorno de todo ele, passando por cima dos furinhos, né? Eu dou uma riscada, porque vocês vão entender por que eu faço isso depois, tá? Mas você vai passar em volta de todo o contorno, tá? E em seguida, nós vamos cortar. Percebam que eu estou cortando aqui, ó, afundando mesmo, afundando o estilete mesmo. Tem que ser de precisão esse estilete, porque senão ele começa a mascar o isopor e começa a ficar ruim para você trabalhar depois. Fazem muitos buracos, aí você tem que consertar isso depois, tá?
Aqui está praticamente fácil de cortar, porque eu já passei o estilete antes, tá? Depois que tiver cortado, tá? Vamos deixar aqui. Nós vamos trabalhar com o desmanchador de costura, o pincel e a cola, tá? Então, um detalhe importante, eu vou fazer essa parte aqui. Eu passo cola no local onde eu quero fixar o tecido. Notem que eu não deixo excesso de cola, porque se essa cola transpassar o tecido, o que que vai acontecer? Vai borrar o tecido, vai manchar o teu trabalho, tá? E vai ficar feio, tá? Aqui eu já tenho um pedacinho cortado, mas vocês já vão ver como é que eu trabalho com o tecido inteiro ali, daqui a pouquinho. Aí, eu venho aqui, percebam que, ó, não posso trabalhar com o desmanchador de costura assim e nem pra cá, tem que ser de pezinho, tá? Como eu tenho um pedaço já no tamanho aqui, eu tenho que tomar cuidado para não faltar tecido de um lado nem do outro, por isso que eu passo a cola ali, tá? E o importante nesse trabalho, gente, seriam as combinações, o composê que você faz, o composê que você vai fazer nesse trabalho, tá? Você tem que colocar, acrescentar cores aqui de tecidos que sejam agradáveis aos olhos de quem tá vendo, aos olhos até da gente que tá fazendo, tá? Tá, terminado isso aqui, tá? Eu vou preencher o rosto, vou preencher essa parte aqui, vou preencher aqui. Aqui eu já tenho um já preenchido o rosto, aquela parte preta. Aqui eu só mudei a cor aqui, tá? Você escolhe os tecidos que vocês querem, as cores que vocês querem e a touca. Aí aqui eu comecei a acrescentar o fundo, tá? Então, vocês perceberam que aqui eu já tenho todas essas partes preenchidas com tecido, fazendo da mesma forma que eu fiz naquela bola anterior. E assim, gente, eu quero nós vamos fazer assim, ó, tá? Eu preciso fazer esse pompom aqui. Só que para eu fazer esse pompom aqui, eu preciso ter colocado o tecido de fundo. Como é que eu faço para riscar esse tecido de fundo? Eu posso riscar aleatório. Eu pego a caneta, tá? Eu pego a caneta aqui, já foi riscado, né? Risquei aqui, fui aqui, né? Risquei tudo e depois eu vim aqui com o estilete, tá? E cortei tudo, tá? Cortei tudo. E aqui eu já fiz a primeira parte, já coloquei. Vou colocar outra parte aqui, vou adiantar para nós podermos fazer o fuxico e acrescentar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Mas toda essa bola vai ser coberta com tecido azul aqui, exatamente como essa aqui, tá? Exatamente como essa. Então, agora eu vou trabalhar com tecido um pedaço maior para vocês verem como eu trabalho, de que forma que eu faço. Ó, passo cola, sempre com um pincel de cerdas mais duras, né? Eu não deixo excesso. Por que que eu risco sempre? Vocês já vão entender aqui, ó. Ó, eu vou aproveitando as partes do tecido, tá? Fixo bem aqui. Aí, ó, aí eu ergo aqui, ó. Se tá riscado, eu sei aonde que eu vou enfiar, colocar o enfiador o desmanchador de costura, tá? Olha aqui. Enfia aqui. Aqui já tá colocado o tecido. Ó, como ele já tem cola, eu vou acertando aqui. Ó.
fazendo isso, ó. Tá? Tá certinho aqui. Eu só coloco o tecido. Agora eu venho com uma tesourinha, por isso que eu falei que a tesourinha tem que ser boa, pra gente poder cortar direitinho aqui. Tá? Eu empurrei o tecido ali. Agora, esse excesso eu termino de empurrar, vai lá pra dentro. Isso chama-se encrustar, embutir. Essa técnica também é chamada de encrusté, tá? Para quem nunca ouviu falar, essa é a famosa técnica do encrusté, tá? Veja como é que ele ficou, tá? Terminado, vocês devem estar se perguntando por que isso aqui, mas é que eu, quando eu vou fazer os trabalhos, eu já corto bastante, né? Esse vai ser para o nosso fuxico. Esse aqui nós já terminamos, eu vou deixar aqui do lado. Tá? Esse aqui. Eu termino essa bola toda aqui, tá? Com o tecido azul, tá? Agora, eu vou fazer o fuxico, tá? Nós vamos utilizar aqui, eu já passo as medidas para vocês, mas ele deve ter em torno de uns 5 centímetros, um pouquinho menos. Já passo a medida para vocês. Eu vou fazer um fuxico, tá? Bem rapidinho, vai ser rapidinho aqui. E nesse fuxico, eu vou colocar fibra, tá? Então, é assim que eu faço o pompom. Tá? Aí, eu tenho um pouco de fibra aqui, tá? Eu amasso um pouco aqui. É um pouquinho difícil de pôr, mas você vai ter que ir colocando e empurrando. Às vezes eu uso o pincel aqui também para empurrar. Finalizando o nosso fuxico aqui. Fuxico que virou um pompomzinho, tá? Com fibra. Eu vou fechando de todos os lados, tá? Aí eu dou uma... corto aqui. Agora eu ajeito, tá? Pego um pouquinho de cola aqui. E coloco aqui. E com o auxílio de um alfinete, eu deixo aqui até secar essa cola, tá? Então, já fiz o pompom. Os olhinhos aqui são feitos com 2 micro botões, não são nem mini botões, são micro botões, são muito pequenininhos esses botões, tá? Já vou ensinar para vocês a fazer o bico do pinguim. E agora, nós vamos colocar aqui, eu tenho uma tira de tecido, tá? Uma tira de tecido aqui, essa agulha nós já usamos. Nós vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser o cachecol do nosso pinguim. Então, eu deixo pra cá, vejo mais ou menos quanto que eu corto aqui. Tá? E outro desse lado aqui, sempre vira aqui, tá? Lembrando que essa bola vai estar toda já coberta com o tecido azul. E eu venho aqui e dou
Vou acertando aqui, ó, deixo virado o tecido aqui, tá? Você pode rasgar o tecido, aqui eu rasguei uma tira, tá? Aí você pode até, para ele assentar, às vezes eu passo uma colinha aqui, faço isso aqui, exatamente como eu fiz no fuxículo em cima. Coloco assim para ele assentar, porque às vezes ele fica um pouco para fora. Aqui também eu posso fazer isso, tá? Opa. Depois ele seca. Aí assim, se eu quiser ele mais curto, eu posso cortar aqui, tá? Posso cortar aqui. Se eu quiser deixar ele mais compridinho, eu deixo. Posso fazer também esses detalhezinhos aqui. Tá? Faço em cada lado, tá? E agora nós vamos fazer o biquinho, que seria essa parte aqui. Eu sempre digo que eu trabalho em 3D. É como essa peça aqui, que também tem as bochechas do coelho, né, que é em 3D. Então, eu gosto muito de trabalhar em 3D. Então, assim, para fazer o biquinho, eu já risquei o bico, tá? E assim, eu vou alinhavar esse bico, já dei um nozinho, vou dar um nozinho aqui, tá? Vou alinhavar, dobro ele aqui, tá? Eu peguei um cantinho do tecido que tava sobrando ali, vou fazer bem em cima aqui, tá? Vou alinhavar todo em cima do contorno aqui do risco. Não deixa espaço muito grande, vocês já vão entender por quê. Alinhava aqui, é uma coisa rápida, então dá pra fazer na hora isso aqui. Esse é o bico do nosso pinguim. Por que eu não cortei o tecido antes? Não cortei parte com parte ali? Porque agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou encher por aqui. Vou até utilizar a ponta da tesoura pra encher aqui, ó, gente. Então, terminei agora de colocar a fibra, tá? E continuo aqui. Tá, vou fazer isso aqui. Então, esse lado que tá riscado, ele vai ficar pra baixo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho aqui. Dei um nozinho ali, tá? Agora, eu vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui, pra deixar aquela... Cortar em volta. Tá. Então, assim, gente. Vocês percebam que o lado que tá riscado vai ficar pra trás. Vou só acertar aqui o tamanho. Tá? E vou fazer da mesma forma que eu fiz as outras partes. Coloco o bico aqui.
Passei cola, coloco o bico e deixo aqui. Notem que está quase pronto, né? Falta completar com o tecido azul aqui. Esse bonequinho aqui foi feito com uma caneta própria para tecido, né? Foi riscado o olho. Foi feito a bochecha aqui, só uma pátina seca com... pode ser até com um blush que você tenha, ou tinta vermelha mesmo, mas tem que ser o pincel bem seco, trabalhando com a pátina seca. E aqui está a nossa peça pronta. Aqui, se vocês perceberem, essa aqui ficou um pouquinho menor, essa um pouco maior, mas o objetivo aqui é mostrar um pouco da técnica do patchwork embutido. E desde já eu agradeço a atenção de vocês, fico muito feliz por estar demonstrando todo esse trabalho para vocês, com muito carinho, muita gratidão. Muito obrigada.